Em meio ao deserto da Judeia, Jesus e seus discípulos se reúnem ao redor de uma fogueira crepitante, suas sombras dançando na areia quente. Os discípulos compartilham suas experiências de fé e dúvida, expressando a necessidade de entender a mensagem divina que receberam. Jesus observa, seu olhar sereno refletindo compreensão e compaixão, enquanto o crepitar do fogo ecoa no silêncio do deserto. Um discípulo ergue a voz, questionando o significado de seus ensinamentos, enquanto outros escutam com atenção, a tensão no ar aumenta. Jesus, com palavras tranquilizadoras, responde, revelando os mistérios do reino de Deus e a importância da fé no cotidiano. A conversa flui. A conexão entre o Mestre e seus seguidores se aprofunda, cada um em busca de luz em meio à escuridão do desconhecido. Pedro se levanta, o fogo lança sombras dançantes em seu rosto e sua frustração ganha voz. Mestre, não entendemos, ele exclama, a voz tremendo. Os outros discípulos trocam olhares nervosos. André, o irmão de Pedro, murmura, será que não estamos perdendo tempo? A dúvida paira no ar. Jesus observa tudo em silêncio. Seus olhos serenos transmitem uma paz que contrasta com a agitação do grupo. Ele sabe que sua resposta é crucial. A brisa suave traz consigo o cheiro da terra seca. Jesus levanta a mão, pedindo silêncio, e todos os olhares se voltam para ele, aguardando sua resposta. Com voz calma, Jesus fala: acredito que o Pai me enviou para mostrar o caminho. Se tiverem fé, verão o impossível se tornar realidade. Pedro, ainda hesitante, pergunta, mas como? Estamos apenas em busca de respostas e o futuro parece sombrio. A incerteza ressoa em suas palavras. Jesus se inclina levemente, os olhos fixos em Pedro. É na incerteza que a fé se fortalece, Pedro. Não temam, pois eu estou convosco. Os discípulos começam a murmurar entre si. A ideia de fé mútua brota no coração deles. Uma esperança tímida começa a se acender nas mentes cansadas. João, sempre atento, diz, e se não acreditarmos em nós mesmos, o que nos resta? As palavras de João ressoam como um eco de desespero. Jesus abana a mão em um gesto de encorajamento. Ninguém está sozinho, mesmo nas maiores dúvidas. Eu sou a luz que ilumina o caminho. Mais alimentados pela esperança, os discípulos voltam a olhar para o fogo. As chamas dançam como se refletissem a iluminação em seus corações. A conexão entre eles se fortalece. A cada palavra de Jesus, a promessa de que a fé pode mover montanhas se torna uma realidade palpável na noite clara. Pedro, ainda inquieto, observa Jesus com um olhar de dúvida. O vento fresco do deserto sopra, trazendo alívio imediato. Jesus, com carinho, diz, não temas, Pedro. A cada tempestade, há um aprendizado que fortalece a fé. Os discípulos se entreolham. A tensão começa a se dissipar. Risos suaves ecoam pelo acampamento. Um dos discípulos comenta, pelo menos não estamos sozinhos nesta jornada. Todos riem, sentindo a união. Pedro, com um sorriso tímido, se junta à conversa. Se Jesus está conosco, eu creio que tudo é possível. Jesus então propõe, vamos orar juntos por sabedoria e força para os desafios que virão. A atmosfera se torna mais solene. As vozes se elevam em oração, um clamor sincero e coletivo a Deus. Um novo espírito de esperança surge no ar, algo palpável. Pedro sente uma leveza que não conhecia antes. Após a oração, Jesus fala sobre a importância da fé. Mesmo a mais pequena pode realizar grandes feitos. Todos ouvem atentamente, a vontade de entender e acreditar renascendo em seus corações, como flores na primavera. Pedro, com voz firme, diz, então, vamos enfrentar o que vier, juntos como irmãos. A determinação é palpável. Os outros concordam. A energia do grupo se intensifica. Cada um sabe que a caminhada será difícil, mas não solitária.
Jesus observa com um sorriso. Sabia que a verdadeira unidade se edificava na fé compartilhada e na adversidade. Enquanto a noite cai, as estrelas começam a brilhar no céu, refletindo a luz da esperança no coração de todos. Um discípulo, inspirado, canta uma canção de louvor. As vozes se entrelaçam, criando harmonia nas profundezas da noite. A nova canção traz um renovo de força e fé. Todos se sentem intrépidos, prontos para enfrentar o amanhã. Através dos acordes, eles sentem a presença de Deus. Uma certeza crescente preenche o ambiente ao redor deles. Com o espírito renovado, Pedro afirma: estamos prontos para qualquer desafio que vier em nosso caminho. Os discípulos vibram com a determinação de Pedro. A noite ressoa com a energia de uma liderança emergente. Jesus observa satisfeito a transformação que acontece. Ele percebe que a fé deles começou a brotar. A noite avança, e enquanto as histórias e testemunhos são compartilhados, a união dos discípulos se fortalece. Um sentimento de grande expectativa preenche o coração de cada um. Eles não estão sozinhos, e a jornada apenas começou. Jesus se levanta e diz: alegria e desafios nos esperam, mas juntos não há impossíveis. A fé se solidifica. Com a promessa de novos dias, eles se preparam para o que está por vir, uma nova jornada de fé e descobertas. Com os corações em sintonia, Pedro e os discípulos sentam-se à sombra de uma árvore no deserto. O sol se põe, criando um brilho dourado ao redor deles. Jesus olha para eles. Seus olhos refletem a sabedoria acumulada e a tranquilidade que só a fé pode proporcionar. Ele respira fundo antes de falar. Ele diz: a vida do homem não se mede pelo que possui, mas pela fé que carrega. A declaração provoca murmúrios de reflexão entre os discípulos. André, o irmão de Pedro, se levanta, um brilho de determinação nos olhos. Se é a fé que nos guiará, então devemos unirmos-nos ainda mais. Os outros concordam, e uma nova determinação começa a nascer entre eles, fortalecendo o laço que os une em torno do Mestre e de sua mensagem. Naquela noite, ao redor de uma fogueira, compartilham histórias de fé e visões, os olhos de cada um brilhando com esperança e coragem renovadas. Jesus se levanta e, com o delicado som do vento, ele compartilha a parábola do semeador, instigando a fé e o entendimento profundo nos ouvintes. Cada discípulo sente que, em seu coração, algo se transforma. A palavra do Mestre é como uma semente lançada em solo fértil, começando a germinar. Na manhã seguinte, enquanto o horizonte se ilumina, Jesus propõe uma caminhada pela região. A luz do novo dia traz promessas de ensinamentos. Durante a caminhada, eles veem pessoas da aldeia, ouvindo o Mestre com atenção. A esperança começa a se espalhar, como as ondas suaves do deserto. Jesus, ao notar a multidão crescente, enche-se de compaixão. Ele não os vê como estranhos, mas como irmãos, filhos do mesmo Pai Celeste. Assim, sob o sol radiante, a jornada do discipulado se intensifica e o amor de Deus flui entre eles, revelando a força da comunhão e da fé. À medida que a noite desce, os discípulos sentam-se em círculo, compartilhando suas preocupações e alegrias sob a luz branda das estrelas. Pedro, com a voz firme, propõe que compartilhem suas dúvidas. Cada um, à sua vez, expressa suas vulnerabilidades e o laço entre eles se fortalece. Tomé, hesitante, fala de sua falta de fé. Os outros, solidários, lembram-lhe das maravilhas que Jesus já realizou entre eles, trazendo esperança. Simão, emocionado, relembra a cura do cego, trazendo luz à conversa. Um momento de silêncio percorre o grupo, onde todos sentem a presença divina. Enquanto falam, uma brisa suave passa, como um sussurro de Deus. Cada um percebe que é na partilha que descobrirão novas forças. Com a noite avançando, eles decidem orar juntos, oferecendo suas vulnerabilidades ao Senhor,
buscando renovação e força para a jornada à frente.